E o Doutor Estranho finalmente teve o que ele desejava. Mas foi bom? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e essa é a minha análise e nota do episódio final da segunda temporada de What If. Fechou com chave de ouro? O ano? A temporada? Esse período da Marvel Studios no Disney Plus? O episódio se chama O que aconteceria se Estranho Supremo intervisse? Eu até comentei no meu episódio passado que talvez eu não gravaria esse episódio aqui, mas dei um pulinho aqui de volta em casa para gravar ele, porque eu fiquei muito empolgado quando assisti. Tô até com uma camisa diferente aqui, ó, com o senhor Agostinho Carrara. E esse episódio é uma continuação de histórias que foram iniciadas lá na primeira temporada, a da Peggy Carter, do Estranho Supremo, a história do fim da primeira temporada. Tem uma grande saga sendo construída aqui. Mas para começo de conversa, é o primeiro episódio de What If que conta com a vinheta completa da Marvel Studios, porém só com personagens e cenas da animação. E eu achei emocionante de assistir aquilo, vários personagens que nós conhecemos no decorrer desses episódios, mas um me chamou a atenção, foi o Guardião Vermelho. Ele não aparece nessa temporada. Imagino até que pode ter sido algo que foi desenvolvido para algum episódio ou cortado, ou até de algum episódio que foi cortado dessa temporada. Uma situação até similar com o que aconteceu na temporada 1, que era para ter 10 episódios, mas acabou que um dos episódios foi adiado. No caso foi o episódio do Tony Stark em Sakaar. E adivinha só, saiu mesmo um clipezinho de um episódio da terceira temporada agora, mas que aparentemente é um episódio que deveria estar nessa segunda temporada. E nesse clipezinho nós vemos ninguém mais, ninguém menos que o Soldado Invernal com o Guardião Vermelho. Pegamos você, Marvel! Então, possivelmente, juntando aqui os pontos, esse Guardião Vermelho pertencia a esse episódio perdido da segunda temporada, que agora vai ir para a terceira. Muito legal o Stephen e a Peggy se reencontrando como velhos companheiros. Me lembra até a segunda cena pós-créditos de Vingadores 1, a infame cena do shawarma. Porém aqui eles bebem whisky, a mesma bebida que a Peggy bebeu com o Steve durante a Segunda Guerra. Golpe baixo, hein, Strange? No fim da primeira temporada, o Strange ficou preso no espaço entre os multiversos, vigiando o Armin Zola e o Killmonger disputando eternamente pelo poder das joias. Nesse tempo, aparentemente, ele construiu para si um Sanctum infinito e continuou a colecionar assassinos de universos, salvando o multiverso. Só que aí a gente já começa a perceber umas coisas estranhas na própria coleção dele, porque dá para identificar o Peter Quill criança, membros da Ordem Negra de Thanos, como ele mencionou mesmo, o Ultron Infinito, Loki, Thanos. A princípio parecem só vilões, mas depois a gente descobre que não são só vilões, né? Peggy é transportada para um mundo onde as faces dos Hokages, não, quer dizer, as cabeças dos presidentes americanos no Monte Rushmore não existe. No lugar é a cabeça do Caveira Vermelha, um mundo dominado pela Hydra. Esse acaba sendo só um detalhe, mas que mostra o que rolaria se a Hydra tivesse sido bem sucedida em vencer a guerra, transformando em arma o poder do Tesseract. Strange tinha usado a Capitã Carter de isca para Kahhori, que naquele lugar estava atacando a Peggy da mesma forma que o Mercúrio atacou o Gavião em Era de Ultron e pegou o escudo igual o Soldado Invernal. E a intenção do Stephen era unir vários seres poderosos, aparentemente, de vários universos para forjar um novo universo. Mais especificamente, reforjar o seu próprio universo. Isso já é uma baita reviravolta, não só por ele estar num local de ser um vilão no episódio, mas também porque a gente estava imaginando que ele iria formar uma equipe. A Marvel geralmente encaminha para isso, mas não foi isso que vimos aqui. E eu achei um conceito muito maneiro. Para que repetir a fórmula de unir heróis diferentes para lutarem juntos, se é possível colocarem eles no mesmo local em caos para se enfrentarem. Assim nós vimos versões de vários personagens. Quando a Capitã Carter libertou os prisioneiros do Estranho Supremo, aparece o Happy Hogan transformado de novo, que virou um dos personagens mais icônicos dessa temporada. Uma versão alternativa do Groot, o dragão de Shang-Chi, um colecionador, Capitã Marvel, um Enwu com os 10 anéis que tem uns cabelos brancos, parece o Raiden de Mortal Kombat. Rocket alternativo, elfos negros,
um Loki pistoleiro e um momento para uns encontros interessantes, tipo a Feiticeira Escarlate zumbi com a Hela e depois o surto. Eu achei uma grande perda de oportunidade não terem colocado aí, inclusive, a Hela do episódio anterior, viu? Isso faria uma diferença bem interessante na continuidade da trama. Agora, meu Deus, Luquias, tal da Kahori é muito poderosa. Simplesmente apareceu o Killmonger com as Joias do Infinito e ela transportou o cara para fora da armadura. Isso gerou umas cenas incríveis, mas incríveis de ver como trabalharam de forma criativa os poderes dela, mas eu acho que gera umas incoerências também em relação à lógica do roteiro, mas a gente comenta isso depois, sabe? Foi divertido, foi. E nada nos prepararia para você deixar um like aí, para dar uma força à família Loquia. Sério, aprecio muito a sua companhia aqui. Ficamos todos os dias em Natal, até agora perto do fim do ano, acompanhando o What If. Muito obrigado por estar aqui. Beijo lá. Capitã Carter do Infinito. Ela usou muito a Joia do Poder e do Espaço na luta, mas eu fiquei pensando que ela também poderia fazer tudo que a Kahori fazia, já que os poderes da Kahori são derivados do Tesseract, que é a Joia do Espaço. Eu acho que eu vou falar um pouco mais disso nos pontos negativos, mas de uma forma geral, a Capitã Carter do Infinito gerou muitos momentos incríveis. Em determinado momento ela usa a Joia do Tempo, mas o Strange é mestre em controlar essa joia, especialmente essa versão, porque ele passou muito tempo em seu universo tentando salvar a Christine usando ela. E ainda chega um momento derradeiro, onde os personagens que estão sendo mortos veem a Capitã Carter e a Kahori tentando salvá-los e jogam suas próprias armas, seus próprios poderes, para tentar ajudar na luta. Simbolicamente, é um momento muito poderoso. Inclusive, me gerou uma dúvida muito grande. Hela jogou sua coroa, Thor jogou seu martelo, Wenwu os 10 anéis. E quem é aquele bicho verde que jogou a espada? Alguém me ajuda a identificar. Comenta aí. A armadura e vestimenta remete diretamente ao Thor, porém as asas e espadas são estranhas. Um Thor que usou espadas foi o do episódio de 1602, e lá também houve uma radiação verde, vinda da anomalia temporal. Pode então esse ser uma espécie de rei Thor de um universo onde a radiação temporal consumiu seu universo por completo? E aquelas espadas são representação do Odin, assim como a espada do Thor de 1602? Seria um Thor de fato muito poderoso, inclusive ele tem poderes de trovão aí. Strange vira um monstro, porque no seu processo de tentar acumular poder, ele absorveu muitas entidades. E aparentemente essas entidades saíram do controle. É importante lembrar que ele não simplesmente virou um vilão pelas suas vontades. O Estranho Supremo é um cara angustiado pelas suas ações. E ele estava abandonado, sozinho, pela eternidade, enquanto era perturbado por uma leva de entidades sombrias que não o permitiam superar o seu trauma. Então imagina o quão difícil o processo deve ter sido para ele. No fim, Doutor Estranho consegue conter seus demônios interiores e salva o próprio universo se sacrificando, em vez de sacrificar tantas pessoas. Por quê? Ele é o equivalente a tantos seres assassinos de universo. Como eu comentei, dentro dele haviam várias entidades. E afinal de contas, foi acumular esse poder, foi absorver essas entidades e começou a destruir o seu universo para começo de conversa. Se conecta a uma frase lá do seu próprio episódio, onde ele fala quando o universo estava se desfazendo. Me puna, não o mundo. E aqui nesse momento ele teve o seu desejo realizado. O arco se fechou. O episódio dele na primeira temporada foi icônico, um dos melhores episódios já feitos de What If, onde ele destruiu seu universo e restou sozinho por causa dos próprios erros. Nesse, ele criou o próprio universo e se destruiu por causa do próprio erro. Que lindo erro, que erro maravilhoso. Estranho Supremo é uma aula de personagem complexo. Não é um vilão que só quer o mal, não é um herói honrado, nobre, que só quer o bem. Ele tem seus próprios interesses, suas próprias angústias. Que episódio insano. Além da história, parece que deram uma caixa de brinquedos assim para uma criança e falaram: pode brincar, pode brincar.
E ainda termina com um Vigia mostrando a árvore do multiverso que o Loki formou na segunda temporada de Loki. Que calorzinho no coração, hein? Tem muito cara de fim de série, não tem? Como se o What If fosse terminar aí pra sempre. Mas a gente sabe que vai ter uma terceira temporada. E eu não sei o que esperar dessa terceira temporada já, porque foi um chave de ouro que acabou aqui. E é aquela coisa, né? Eu esperaria que essa terceira temporada fosse bem mais conectada do que essa segunda, porque os melhores episódios de What If são que são conectados. Pelo menos na minha opinião, né? Pensando bem, com o What If terminando a temporada mostrando o multiverso para Peggy Carter e ela dizendo que quer ver mais paisagens, parece muito que a terceira temporada vai ser com a Peggy Carter viajando por diferentes realidades, não é? Ajudando pessoas em universos diferentes e interferindo aonde o Vigia não quer interferir. Basicamente o que o Vigia disse. O multiverso não precisava da ajuda dele, só precisava dela. Será que na terceira temporada vamos ver a Capitã Carter virando uma espécie de agente para o Vigia? Isso é um pouco condizente também com a figura do Capitão Britânia, que não é exatamente a Peggy Carter, mas seu uniforme tem a mesma bandeira. Vamos para as coisas ruins. Esse é o fim do Estranho Supremo? Pô, isso me deixa meio triste, viu? Um dos personagens mais icônicos dessa série, junto com a Capitã Carter. Depois do que aconteceu aqui, eu acho que nem no multiverso ele teria algum retorno, mas sei lá, né? Isso só me deixa um pouquinho triste, mas não prejudica o episódio, só tô comentando. Pô, Doutor Estranho realmente pensou que a Peggy iria ajudar ele com o sacrifício de um monte de gente? Iria entender o propósito dele em recriar o universo? Isso só se ele tivesse insano mesmo. Se for essa a abordagem, esse não é nem um ponto negativo, mas sim positivo para a construção do personagem. Parece que eu iniciei os pontos negativos, mas só tô falando bem, mas agora começam as coisas sérias. Vários personagens poderosíssimos haviam sido presos pelo Doutor Estranho. Entretanto, assim que libertados, eles ficaram arrumando confusão entre si e ignoraram o próprio Estranho Supremo, que foi quem os prendeu. E depois, quando puxados para Forja e até tiveram um momento de jogar suas armas para Capitã Carter, eles não reagiram. Não houve momento que esses seres poderosíssimos reagiram, batalharam contra o Doutor Estranho Supremo. Como é que eles eram tão poderosos se eles não foram empecilho para o Stephen em momento nenhum? E também haviam personagens ali que não pareciam muito destruidores de universos, né? Tipo um Loki pistoleiro, o Happy Hogan Hulk. E aí você pode pensar, não, é que o Estranho Supremo é simplesmente poderoso demais. Nenhum desses seres seria capaz de enfrentar o Estranho Supremo. Entretanto, a Kahori estava lá enfrentando o Estranho Supremo. Se a Kahori podia enfrentar ele, qualquer um daqueles seres, aquela galera toda, podia subir de pau em cima do Estranho Supremo. A batalha ia ficar muito mais equilibrada, a coisa ia ficar bem mais feia. Também ia ficar feia se a Peggy Carter, que aliás foi capaz de usar as Joias do Infinito, né? Coisa que não foi fácil nem pro Hulk lá em Vingadores Ultimato. Mas a gente pode interpretar que ela estava usando uma armadura, assim como o Killmonger, tudo bem. Entretanto, ela estava usando os poderes de uma joia por vez. Por quê? As joias do infinito são extremamente poderosas. O Thanos estalou os dedos e metade da população do universo sumiu. Por que a Peggy não fez algo do tipo estalar os dedos e o Estranho Supremo virar um passarinho? Eu entendo que nós podemos inventar vários argumentos do porquê ela não usou as joias dessa forma, do tipo, ela não sabia, ela não era capaz, mas acaba caindo um pouco na falta de criatividade, eu acho. Poxa, as joias do infinito têm um poder, infinito. E apesar das cenas lindas, no episódio a Peggy Carter acabou lutando só com rajadas de energia, paralisando o tempo, esse tipo de coisa bem básica mesmo. Prejudica pra caramba o episódio? Não. Mas quando a gente põe o chapéu assim de nerd e pensa, caraca, o que as joias do infinito poderiam fazer? Aí começa a incomodar. Vamos pras notas. Personagens, nota 8. Principalmente por não explorarem em nada os outros personagens que apareceram ali. Ambientação, 9. Ação, 9. Drama, 8. História, 8. Com um final, 9. Uma nota por diversão. Eu realmente acho que esse episódio é muito, muito divertido. Loucura, é nota 10, sem dúvidas. Mas para uma nota mais crítica, eu acho que ele vale uma nota 8.
Dê suas notas aí, vamos trocar essa ideia e um feliz 2024 pra gente. Nós vamos acompanhar juntinhos as novidades que saírem aí do mundo de super-heróis durante 2024 aqui. E eu vou adorar ter a sua companhia comigo. Muito obrigado por estar aqui durante 2023. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.